Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso podcast. Esse episódio vai ser maravilhoso. Eu estou aqui com uma das pessoas mais sensacionais que eu conheci nos últimos tempos. Eu gosto de dizer, como eu disse lá em casa sobre ele, o homem Bíblia. Ele decorou todos os endereços, todas as palavras e sabe tudo de cor. E hoje eu fiquei sabendo ainda que ele estudou no Oral Roberts. Então, já era o concurso, agora subiu para a prateleira do último nível. Lá em cima, eu fico de baixo só acenando para ele. Você que está assistindo a gente, você já sabe, Podcast Inúteis tem por objetivo levar até você, que é um cidadão comum como eu e como tantos outros, que é possível alcançar o êxito com histórias de superação e verdade, testemunhos que vão mostrar para você que o sucesso não é um carro novo, o sucesso não é uma Ferrari, o sucesso não é uma cobertura de 20 milhões, o sucesso é alcançar o êxito, o propósito de Deus na sua vida, para que você seja feliz naquilo que você realiza. Independente se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, qual a sua religião. O importante é que você entenda que há um ser supremo, há um ser superior, há um Deus eterno, que cuida da sua vida e que Ele quer que você seja bem-sucedido, que você alcance de fato o êxito para o sucesso. Eu estou aqui com meu amigo Gabriel. Tudo bem, apóstolo? Graças a Deus. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigado pela apresentação aí. Fico até lisonjeado, né? Vindo do senhor. Nós nos conhecemos recentemente, como Sim. o senhor falou. E o dia que eu conheci o senhor lá na TV foi um dia brilhante, porque acho que em 1 hora de conversa, o senhor falou várias coisas que ficaram marcadas comigo. E eu comentei novamente, né? Quando encontrei o senhor, depois falei, olha, o senhor falou diversas coisas que eu estava vivendo no dia. Muitas vezes nós achamos que profetas, eles vêm de um jeito que nós queremos que eles venham, né? Sim. Mas o senhor veio de um jeito totalmente diferente e foi profeta na minha vida. Então, uma honra estar aqui. Ele já falou, Gabriel é apresentador de TV, ele tem o seu programa chamado Entre Nós, na Rede Mais Família. Além de um currículo assim, você vai ouvir tanta coisa. Eu acho que é bom se você quiser, como o YouTube deixa gravado, então fica fácil. Mas se você quiser, pega papel e caneta, como diria no meu tempo de escola, no meu tempo de começo, a gente falava, pega papel e caneta e anota, né? Porque não tinha YouTube, agora já tem. Você pode rebobinar e assistir várias vezes. Mas é isso, Gabriel, a gente está muito feliz de ter você aqui. Eu, a nossa equipe toda, o pastor Richard, o Ricardo, o pessoal do estúdio, porque eu gosto de admirar coisas que são boas, não coisas que são belas. Boa. Né? A Mona Lisa, que é o quadro mais caro do mundo, não é belo, mas é bom. Ele tem características desde os traços de pintura, as revelações de expressões que nem pensavam existir na época. E você é uma pessoa bela, é uma pessoa boa, que eu conheci. Obrigado. Eu disse já algumas vezes para algumas pessoas, eu conheci o Homem Bíblia, e você tem o carisma de uma pessoa da sua família, né? E você tem a ponderação da outra. É interessante isso, ver essa junção, essa manifestação numa pessoa só. Mas eu quero que você fale de você. O podcast, eu só estou aqui como um simples apresentador. Eu quero que você me diga quem é o Gabriel. Quem é o pai, quem é a mãe, de onde veio, aquilo que tiver no seu coração. Aqui você vai se abrir para que as pessoas olhem para você como espelho. Imagine, eu estava lá na estrada de Damasco, né? Na estrada para encontrar com Deus, eu passei por essa experiência. Aquilo que edifica essas pessoas, porque sabe o que acontece, Gabriel? Tem muita gente hoje no meio evangélico influenciado por coaches. Eu, por exemplo, sou fã do Paulo Vieira. Né? Eu também. Gosto muito do Paulo Vieira, acho que A esposa, são muito o bons. Paulo Vieira e o Flávio Augusto são os dois que eu gosto de passar um tempo, às vezes, quando tenho oportunidade, de assistindo algumas coisas. Mas os outros, não é que eu não goste, mas eles trabalham muito uma linha diferente daquilo que eu acredito. Mas, infelizmente, esses caras conseguiram um sucesso financeiro, seja com empresa, seja com vendendo cursos online, e aí vendem uma face para as pessoas que é possível todo mundo ser milionário. Todo mundo, e Jesus disse o contrário. Os pobres, você vai sempre ter com você. Quando ele está falando realmente de dinheiro, não de espírito. Então eu entendo que as pessoas, para não se sentirem frustradas, né? Há poucos dias atrás eu tratei um caso de uma mulher que ela é microempresária, tem filhos ótimos, tem um bom casamento, dirige uma igreja
E ela estava em crise porque ela não tinha uma casa própria, porque ela não tinha conseguido comprar o carro que ela sonhava. E ela estava fazendo 50 anos e se sentia fracassada. Eu falei, bom, se você, com todo esse sucesso, não consegue entender a bênção do êxito que é a sua vida, então eu não sei o que pode ter valor. Porque começa a mexer com a cabeça das pessoas e começa a mudar de valores. Mas vamos lá, quem é Gabriel? Vamos lá, o Gabriel é um homem, um cidadão comum, né? Eu sou o caçula. Meu pai, minha mãe, meu pai Gilberto, minha mãe Débora tiveram 3 filhos. E eu sou o caçula. E o meu irmão mais velho, Gustavo, aos 12 anos de idade, Jesus levou, né? Meu pai era vereador nessa época. E ali nós mudamos de casa, mudamos de igreja, porque muitas coisas lembravam o meu irmão, né? E minha mãe tem um testemunho, né? Eu cresci... Nisso eu fiquei mais apegado ao meu irmão. Nós ficamos uma família muito mais unida. Já éramos unidos, né? Mas quando acontecem essas situações, você fica mais unido. E fui crescendo nesse ambiente político, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que é uma frase que as pessoas até acham que é uma frase ruim, mas não é ruim. Meu pai entende, meu irmão entende. Eu falo que eu sou filho órfão de pai vivo, né? Porque meu pai, com o trabalho dele, sempre muito ausente, mas sempre, quando pôde, presente, né? E estudei no colégio da Polícia Militar. Quando eu fiz 16 anos, eu fui estudar fora, porque meu avô, pai da minha mãe, se aposentou aqui no Brasil e foi morar fora. Foi morar nos Estados Unidos, porque eu tenho um tio que é missionário nos Estados Unidos até hoje. E meu avô foi pra lá, morar perto da filha. Aí minha mãe falou assim, olha... Ano que vem, no caso eu tava com 15, ano que vem você vai morar com seu avô. Eu não tive escolha, fui, né, não tem, falei, tá bom, fazer o quê, né, fomos. Aí fui, ela me matriculou num colégio presbiteriano na época, não falava praticamente nada de inglês, só falava assim, onde é o banheiro, bom dia, boa noite, o básico do básico. Igual, né? Eu só falo good night, good Isso. morning, Pede good o... afternoon. Exatamente. Eu só falo isso. Era nessa pegada aí. Aí a situação faz, eu costumo dizer uma frase que é assim, a situação faz o campeão, né? Porque por aí eles falam outra frase, né? Mas a situação faz o campeão. E graças a Deus aprendi inglês, aí depois voltei pro Brasil, meu pai estava em Brasília, fui estudar Direito, fiz Direito em Brasília, depois que eu terminei Direito, voltei pros Estados Unidos e fui fazer Teologia. E quem que é o Gabriel? O Gabriel é essa pessoa que ama pessoas, né? Eu cresci num ambiente que eu aprendi a amar as pessoas, querendo ou não. Eu costumo dizer que as pessoas sempre estavam na minha casa, né? Eu lembro que de sábado as pessoas iam na casa lá onde eu morava numa casa no Tremembé, falavam, não, eu vim só dar um abraço no seu pai. Aí aquele abraço ficava pro almoço, aí depois tomava café. Isso quando vinha um só, né? Isso quando vinha um só. Então não tinha aquele negócio de, minha intimidade, não, esquece. Falando do Tremembé, então sua região é Zona Norte. Zona Norte. É por isso que eu gostei de você, porque é a melhor região do Brasil. Zona Norte de São Paulo. O senhor é Zona Norte também. Há 50 anos. Então, maravilha. Tem bom gosto. E aí eu acabei indo pro lado do espiritual, porque eu entendi, apóstolo, que é o que o senhor falou, o sucesso, o êxito, muitas vezes a gente acha que ele é externo, mas ele é interno. Não adianta você ganhar tudo fora e dentro você estar vazio, né? Então... Essa frase tem que falar ali, ó. Pra gente fazer depois É verdade. Às corte vezes maravilhoso. Você ganha tudo fora, né? Ganha tudo ao redor, no externo. Mas dentro você tá vazio. Você tá cheio de bênçãos no externo, mas no interior você tá vazio. Então, você primeiro precisa se encher para depois você transbordar, né? Não adianta você estar aparentemente bem. É até interessante porque, segundo Reis, capítulo 5, o senhor conhece bem, que é apóstolo, tem a história de Naamã, não é isso? E ele era um grande militar, um grande general, talvez, né? Na época, não sei qual que era a patente na época, mas vamos equiparar a um grande general de hoje em dia. A Bíblia diz que ele era o principal dos generais. Principal, como se fosse o cabeça. Então, brigadeiro. O brigadeiro. Hoje ele seria o brigadeiro do rei da Síria. Do rei da Síria. Que era só o maior império da época, né?
Tá vendo? Era o maioral. E andava, né, fardado, todo poderoso do lado de fora. Mas por dentro... Uma lepra. Tava com uma lepra, tava sendo corroído por dentro. E Deus sabe do teu interior. Ele sabe o que acontece dentro de você. E ele precisou se abaixar, né? Porque quem que falou pra ele que tinha alguém que curava, que tinha uma cura? Uma serva dele. Sim, uma criada da casa. Humilde, né? Uma criada. Não era uma pessoa grande como ele. Então, muitas vezes nós achamos que nós estamos grandes do lado de fora e isso acaba deixando você sem equilíbrio, porque você perde o parâmetro. Se ele ficasse só com os maiorais dele, talvez a cura não vinha, mas ele precisou conversar com alguém menor que ele, alguém mais simples, para Deus mostrar, falar, olha, vai lá que vai ter cura para você. E aí ele foi, levou muitas coisas, levou presentes, nada daquilo adiantou, porque não é o que Deus não está preocupado com a situação material, ele está preocupado com o teu interior. 7 vezes mergulhou, não é isso? Deus Sim. poderia curar sem mergulhar, poderia. Mas a tua atitude é importante, né? Você sabe que esse texto que você está falando, eu vou tentar falar muito pouco nesse podcast, eu quero muito te ouvir, eu gosto muito de te ouvir. Existiam algumas características muito importantes a serem mencionadas. Primeiro, criada não tinha acesso ao aposento, ela nunca tinha visto ele sem farda. Segundo, ela é uma escrava. Então, como escrava, ela tinha aposentos fora da casa do general. Ela não era privilegiada como alguns romantizam. Rebaixada praticamente. Exatamente. Ela era a criada da criada, né? Terceiro, ele foi obrigado a ir no território de uma outra nação que era subjugada ao seu imperador para falar com um profeta de outra religião. Porque ele não estava abrindo mão só de estar indo até aquele local, ele estava abrindo mão de crer nos deuses que ele servia. Para poder ouvir um outro Deus. Isso era algo... Você fazer isso hoje com uma pessoa comum já é difícil. Imagina um governador que acredita, por exemplo, no evangélico, ter que consultar um espírita ou vice-versa. E era público. Porque onde ele ia os batedores, e os carros, e a imprensa da época estaria presente. Né? Quarto, ele não podia, mesmo se não fosse leproso, ficar desnudado na frente de ninguém. Tirar a sua roupa e ficar, como diríamos, de sunga hoje. Vulnerável, né? Além da vulnerabilidade física, existe a humilhação pública. Porque naquela época se acreditava que os corpos eram pertencentes ao privado, nunca ao público. Principalmente alguém nessa posição. Você imagina hoje um Bolsonaro da vida, um Lula, chegar na praia de Copacabana de sunguinha e tomar banho. Exatamente. É estranho. Por mais que seja uma coisa de direito, ninguém veio fazendo isso. Até porque tem que ter 50 guardas em volta. O cara vai andar de jet ski, bota colete, prova bala, aquela coisa toda. Então foram várias características que fizeram com que ele dissesse... E aí, no rio, que pertencia ao saneamento básico da região. Era o Tietê. Né? O rio que ele foi banhar-se, a região que ele estava, era um dos poucos propositalmente construídos como descarrego das latrinas da época. Então, talvez ele nunca entraria, né? Não, nem passar perto, né? Imagina o cheiro, o calor, porque ficava próximo do deserto. A humilhação, a exposição. Mas quando a gente quer a bênção de Deus, a gente é obrigado a entender que o êxito é tratar por dentro, e aí tudo que está em volta perde valor. E entender que grande é ele, né? Sim. João 3,30, não importa que ele cresça. E que eu diminua. Querido, você falou da sua origem, não falou ainda dos seus pais, ou do seu pai, né? Especificamente. Mas me conta um pouco como foi a sua infância, como foi o seu encontro com Jesus, que eu acho que é importante. Porque às vezes a gente nasce no lar cristão, num lar de pastores, de servos de Deus, mas a gente tem que ter o nosso encontro. Partindo desse pressuposto, dessa linha do interior que você está dizendo, quando foi que o Gabriel conhecia Jesus? Olha, eu tenho muitas experiências com o Evangelho. E eu acho que a somatória dessas experiências me fizeram me solidificar na fé. Por exemplo, eu cresci num ambiente que a minha avó, mãe do meu pai, ela tinha uma chácara em Arujá, e às sextas-feiras ela fazia vigília. E aquelas vigílias antigas mesmo, que o povo orava até... 2 horas de joelho. Até a bateria acabar.
né? Como a gente diz. E meu pai levava a gente pra chácara, querendo ou não. Porque a gente queria ver mato, vaca, boi, mas ele falava, mas nós vamos pra vigília. Aí era... Aquela vigília eu vinha minha avó orando e tal. Outra coisa, quando alguém ficava doente na família, o que acontecia? Minha mãe chegava, juntava a gente, ó, vamos orar que teu pai tá doente. Ou então, vamos orar porque teu primo tá doente. Vamos ler um capítulo, vamos cantar. E eu cresci nesse ambiente. E quando criança, eu achava legal. Quando adolescente, eu questionava. Eu falava, pô, mas se tem médico, se tem hospital... Tudo oração? Mas que é doido? Exatamente. Pô, é muito redundante, né? Ficava só nisso. Mas... mais pra frente eu fui entender que Deus honra a fé da pessoa. E quando a pessoa tem fé, tudo muda. E aos poucos, quando eu fui morar sozinho, estudar fora, eu comecei a testar isso. Eu comecei a ter comigo, eu comecei até um comportamento que foi comigo, não sei se eu recomendo ou não, mas eu comecei até a ser um pouco mais egoísta. Quando você mora sozinho... pelo menos, eu fiquei um pouco mais egoísta, orgulhoso. Egoísta e orgulhoso, que eu quero dizer é o seguinte. Eu parei de querer depender. Eu falei, ou eu dependo de Deus, ou eu não dependo. Eu gosto de a sua independência. Exatamente. Tem um texto, apóstolo, que eu gosto, que é Hebreus 12:2, que diz assim, olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ou da minha fé. Fitando os olhos. Isso. E esse texto... eu comecei a viver ele. Eu falei, ou é ou não é. Ou eu vou olhar somente para Jesus, que vai ser o autor e e vai consumir, e a minha fé vai estar nele, ou não vai. Nesses momentos que eu comecei a me aproximar de Deus e, como o senhor falou, ter um encontro com Cristo. Porque uma coisa é você ser entusiasta do evangelho, você ser simpatizante do evangelho, você gostar de músicas cristãs, você abrir o YouTube e gostar de uma palavra, assistir um podcast, gostar de um texto. Outra coisa é como o Jó falou, né, no capítulo 42, no finalzinho, que ele falou assim, antes eu conhecia Deus, né, de ouvir falar. Agora é de estar junto, andar junto, de ter a experiência. E que ele usa conhecer de perto. Conhecer de perto. No original, no hebraico, ele dá a ideia de se tornar um. Que maravilha, hein? Tá vendo? É ligado, né? Não tem como separar. Agora eu e ele somos a mesma substância. Somos um. E aí eu posso dizer que o meu encontro foi assim. Mas eu tenho diversas experiências, principalmente desafios familiares. Assim, em família, né? Desafios familiares em família. Que eu digo assim, como nós somos uma família pequena, eu, meu pai, minha irmã e minha mãe... e nós estamos num ambiente que a guerra espiritual é muito grande, você tem que ter Deus. Não tem como não ter. Não tem como não... assim, eu acho que nós não chegaríamos até onde estamos, pelo menos eu, se não tivesse Deus. Inclusive, mentalmente e psicologicamente. O senhor é um homem que fala muito de êxito. E para mim o êxito, ele é um equilíbrio interno. Né? Ele é algo que você tem que ter dentro de você. Senão você fica insaciável. Você quer uma vitória hoje, aí você fica feliz e já quer a outra amanhã. Você fica feliz e já quer a outra depois de amanhã. Porém, nós precisamos ter equilíbrio, ter esse êxito. E esse êxito, esse equilíbrio, eu acredito ele a estar com Jesus. Jesus falou o seguinte, João, né, 16:33, ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci. Olha que interessante. Problema você vai ter. Aí, nós vamos passar pelo problema, isso é óbvio. Só que você tem que passar como? Com bom ânimo. Não é passar com cara fechada, reclamando, xingando. Isso é o normal, isso é o que todo mundo espera. Agora, como é que você tem bom ânimo na aflição? Tendo equilíbrio. Você tem que achar não sei de onde. Eu, claro, né? Claro que eu coloco, acha, porque a gente tem força com Jesus, a gente tem fé. Mas você tem que passar com bom ânimo. E eu vi muito meu pai fazer isso, mas muito, muito. Se tem uma palavra que pode resumir a vida do meu pai, que eu falo sempre, é serenidade. E meu irmão tá indo nesse caminho também. Por que serenidade? Porque isso é a vida do pai. O senhor é pai, o senhor sabe disso. O pai é uma das funções mais brilhantes que eu já vi na Terra. Certa feita eu perguntei pro meu pai qual a maior conquista dele. Eu achei que ele ia falar eleições.
Ele falou, meu filho, a maior conquista é você ter uma família e manter. Eu achei essa frase brilhante. Porque o pai, o senhor é pai, o senhor sabe disso, muitas vezes ele tá cheio de problemas, as situações estão acontecendo, ele teve um dia humilhante, ele teve um dia que ele saiu de um jeito, voltou pior, mas o filho chega, vem falar com o pai, tá tudo bem, pai, tá tudo ótimo, tá uma maravilha, meu filho, como é que foi seu dia, vai dar tudo certo amanhã. Isso não é algo divino, apóstolo? Tem uma coisa que acontece nessa questão da paternidade que você está falando, que assim, eu tenho uma filha de criação, o nome dela é Stephanie Rayane, ela já me deu 2 netinhas. Parabéns. Quando ela era pequenininha, ela é muito carinhosa. Eu tenho 3 filhos homens e tenho ela como filha de criação. Então, o homem é diferente, né? E ele chega em casa, ele vai abraçar a mãe. O filho homem é impressionante, é um negócio assim, natural. Mas a menina não. O pai chegou e ela tinha um hábito, ela tinha 2 hábitos muito interessantes. Ela gostava de dormir na minha barriga, ela deitava no meu peito, gostava de dormir até quando eu aguentei o peso dela, porque hoje ela é bem maior que eu. E ela sempre corria para me abraçar. Então, às vezes, tudo que eu queria era chegar em casa e quando ela me abraçava, eu tinha uma sensação de que eu posso, de que eu vou conseguir. Quando eu vejo Jesus falando, estou fazendo isso pro meu pai. Exatamente. Eu fico imaginando aquela voz de Jesus sendo decodificada nos céus, em uma amplitude sonora profunda, que criasse a expectativa de todos os anjos para olhar para aquela situação, o pai sentado no trono, preocupado com Jesus, vulnerável a todas as enfermidades, dores e coisas da carne humana, e Jesus dizendo, estou fazendo para o meu pai, aquele peito dele inchando no trono, ele dizendo, meu garoto, né? É uma sensação, a paternidade faz você virar homem. É muito forte, né? É um você negócio... vê que quando Jesus... Começar a falar, começo a chorar, porque eu sou extremamente paternalista. Mas eu não casei ainda, vou casar, eu tenho esse sonho e essa promessa e eu sou fã de família. Se você está assistindo, olha bem pra ele. Solteiro. Foca nele aqui. Solteiro, depois manda aí nos comentários. Fala, eu estou sozinha, entre 30 e 40 anos. Isso. Sou serva de Deus, quero ser mãe, porque ele quer ter filhos. Isso aí. E estou disposta a conhecer você melhor. Faça isso que eu vou estar aqui orando. Já a pessoa saiu do podcast? Vou ir até padrinho do casamento. Mas você vê, apóstolo, essa questão da paternidade que o senhor fala, é algo tão... O próprio Jesus, João 14, né, quando ele fala assim, não se turbe o vosso coração, sim, já é uma frase de pai, né? Então você já fica tranquilo, ó, vai dar tudo certo. Aí ele fala assim, credes em mim e também no meu pai. E ainda fala assim, na casa de meu pai? Tem muitas moradas. Ou seja, ó, nós estamos aqui em família, vai dar tudo certo, né? Por isso que a figura do pai, ainda mais numa sociedade que a gente vive hoje em dia, esse negócio do povo querer ser independente, não existe independência em família. Não. Família é junto, não é independente, não existe isso. Aí depois as pessoas crescem inseguras, né? Eu nem sei se a gente podia falar esse tema aqui, mas... Não, é pra falar o que tá no seu coração. As pessoas crescem inseguras porque não tem essas figuras. Sim. E são figuras que dão força para as pessoas. O senhor falou de encontro, só pra gente... pra eu não fugir... Não, fica à vontade. Aqui não tem roteiro. Você viu que eu mandei pra você pedindo as informações, não é roteiro. Amém. É só pra gente soltar numa área e ficar à vontade. O podcast tem que ser... Eu ainda vou conseguir fazer o podcast sentado, assim, tipo... Estamos no jardim batendo papo. Que maravilha. Porque eu acho que é isso que as pessoas... Alguém chegou pra mim e disse, não pode passar de tantos minutos, não pode fazer isso. Eu disse, espera aí. Eu estou pagando pra fazer o podcast. Eu não estou pedindo dinheiro para ninguém e estou convidando meus amigos para falar do que eu creio. Se o que eu creio, se o que eu estou investindo e o que Deus me deu não vale a pena, então não vou fazer nada. Exatamente. E eu acho que a gente tem que ficar à vontade. A gente não pode ficar vivendo do algoritmo. Nós temos que viver do que Deus tem para nós, rapaz. E deixar que a regra... Vamos conversar. Exatamente. Isso aí. Quando o senhor perguntou sobre encontro, eu comecei a perceber que eu sou cristão, porque a gente se questiona, né, na adolescência, na juventude. Quando eu
ia, até hoje isso acontece muito por sinal, em locais e Deus falava comigo, através de um profeta, através de uma situação. E Deus foi colocando promessas na minha vida. Muitas vezes eu questionava, e Deus vinha e falava. Já teve situação de eu estar dirigindo no carro, falar algo pra Deus. Teve uma situação recente, eu tava preocupado com uma situação, tava voltando do interior numa estrada aqui de São Paulo, que é a Castelo Branco. Que tá bem melhor hoje, graças a Deus, dá até pra orar dirigindo. Mas eu tava de olho aberto, viu? Sim, não, porque antigamente você não conseguia, né? Porque era muito caminho, era duas pistas, hoje já tá um pouquinho melhor. Hoje. Aí eu conversei com Deus algo e parei num posto pra tomar um cafezinho porque tava um trânsito. Eu parei no posto, olha que interessante. Aí tinha um self-service, falei, vou jantar, já tá um trânsito lascado, aquele trânsito de São Paulo, voltando no domingo, muita gente volta do interior. Quando eu ponho o prato na balança do peso, o rapaz fala assim, seu nome é Gabriel, não é? Aí eu já pensei, eita, né? Falei, Me viu na televisão. Exatamente, pensei nisso, deve ter assistido na TV. Falei isso, ele falou nome de anjo, né? Eu falei, Aí ele começou a profetizar, falou aquilo que você acabou de falar com Deus. Você acredita? Acredito, lógico, claro que acredito. Mas fala assim, aquilo que você acabou de falar com Deus, Deus manda te dizer, se acalme, não fale nada. Era uma situação que eu tava querendo me precipitar. Resolver. Aí ele falou, se acalme, não fale nada, porque quem vai fazer a obra sou eu, e breve você terá uma resposta. Aí não tem coração que não aguenta, né? Esse foi um recente, mas desde adolescente Deus fala comigo através de profecias e situações. E aí não tem como eu não fortalecer na minha fé. Aí eu vou contar algo para o senhor. Eu fazia direito. Estava no 3º ano de direito. Morava em Brasília com meu pai. Fazendo Unib, Brasília? Fiz uma faculdade chamada CEUB. Ok. Mas eu na Asa Norte, não é? Isso, Asa Norte. Asa Norte. É o mesmo grupo aqui de São Paulo. Aí meu pai chegou pra mim e falou assim, meu filho, tá gostando? Como é que tá? Porque na minha família, nós temos 22 formados em direito. Desses 22, 2 juízes, um delegado, o resto tudo advogado. Inclusive seu pai era delegado. Meu pai é delegado, Aí o que aconteceu? Meu pai perguntou, tá gostando, meu filho? Eu falei, olha, mais ou menos, né? Aquela situação de dúvida. Aí ele falou, mas o que tá acontecendo? Eu falei, a impressão que eu tenho é que a gente aprende uma coisa na faculdade e fora é outra, né? O professor fala uma coisa, mas... Na prática... Aí meu pai me contou uma história. Falou assim, meu filho, você lembra do povo cativo no Egito? Falei, lembro. Falou, então, quando Moisés estava na época de transição, ele mandou os espias irem ver a terra, né? Falei, sim. Isso, mandou. Falou, e como é que foi? Perguntando pra mim. Eu já gostava de Bíblia, né? Falei, pois foram lá e voltaram. Ele falou, mas e aí? Falei, e aí voltaram, falaram que a terra é grande, aliás, que os homens são grandes e vai ser difícil, não vai dar. Ele falou, mas só isso? Falei, não. Aí ele falou, o que aconteceu depois? Falei, teve outros 2 que foram. Ele falou, e aí, esses 2 que foram, o que aconteceu? Eles foram, voltaram, falaram que a terra é boa, que eles vão conquistar. Né? Resumindo bem. Que vale a pena conquistar. Que vale a pena. Aí ele falou assim, e me diz uma coisa, qual que era o nome deles? Aí eu falei, de quais? Ele falou, dos primeiros. Aí eu falei, dos primeiros eu não sei. Ele falou, e dos outros 2? Eu falei, Josué e Calebe. Aí ele falou, e por que os primeiros não tem nome? Eu falei, não sei, eu nem sei que não tinha nome. Ele falou, não tem nome. Aí ele falou assim, sabe por quê? Ele falou, porque pararam no meio. Quem para no meio não tem nome, não faz história. Aí eu falei, eita, agora eu vou terminar essa faculdade. É isso mesmo. Aí terminei, né? Aí eu falei assim pra ele, mas eu vou terminar, mas depois eu vou fazer o que eu quero. Aí ele falou, tá bom, pode fazer o que você quiser. Aí eu queria fazer filosofia. Gostava, né, de filosofia. Aí um dia, um tio da minha mãe, que é missionário, Joá Caetano, ele... Só isso? Só Joá Caetano. Conhece, né, Joá Caetano. Ele veio ele tinha acabado de fazer uma viagem missionária na Índia. O Miligram do Brasil. Isso, conhecem aquele ali. Aí ele sentou no sofá lá de casa e conversando comigo. E aí, Gabriel, como é que tá? Tudo bem? Tudo. E a faculdade? Falei, tio, tô no último semestre. Se Deus quiser, dezembro acaba. Isso aí era, acho que, setembro, por aí. Ele falou, que bom. E vai advogar? Eu falei, tio, não tenho a mínima vontade de advogar. Mas eu acho que eu vou fazer filosofia depois. Ele é mesmo? Falou, Aí ele falou uma frase pra mim assim.
você sabe quem é a mãe da filosofia? Eu falei, não. Ele falou, a teologia. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Passou uma semana, encontrei ele de novo, porque ele passou um mês no Brasil. Falei, tio, o senhor falou da teologia. Aí eu falei, mas tem faculdade boa? Ele falou, olha, nos Estados Unidos tem uma grande faculdade, que é do Oral Roberts. Eu falei, Oral Roberts? Ele falou, é. Aí beleza, fiquei com aquilo na cabeça. Fui, fiz o teste lá, o teste de inglês, deu tudo certo, passei. Aí fui para os Estados Unidos. Eu já tinha um tio que morava lá. Terminei a faculdade de Direito em dezembro. Antes do Natal eu já fui para os Estados Unidos. Falei para minha mãe, falei, mãe, eu fico lá na minha tia e vou prestando para as faculdades. Aí eu prestei para 3 faculdades. Comecei a entrar na internet e pesquisar. Prestei para uma que chama Wheaton College, que é do grupo do Billy Graham. Prestei para uma na Califórnia, que chama Biola, que é Bible Institute of Los Angeles. E prestei para Oral Roberts. Porque eu falei, não vou prestar direto para Oral Roberts. A de Los Angeles é Batista também. E é bonita, hein? Perto da praia, uma maravilha. Era a que eu queria ir, né? No começo. Eu dei aula, não sei se cabe aqui, mas eu dei uma aula inaugural de teologia para calouros, acho que 1.000 e poucos alunos, numa universidade em Tampa, na Flórida, que também é sensacional, né? Aí eu fiz um voto, eu falei assim, eu vou prestar para essas 3. Quem me aprovar, eu vou, né? Aí prestei, aí fui trabalhar com meu tio. Esse meu tio, ele tinha, né? Hoje não tem mais, tinha uma empresa de manutenção de restaurantes. E eu, para não ficar parado, eu ia com ele todos os dias de manhã. Aí fui num dia, fui no outro dia. No terceiro dia, minha tia fala, ó, tem uma ligação pra você aí no voicemail lá. Aí eu fui lá na ligação, era a Oral Roberts. Liguei pra Oral Roberts, ó, você foi aprovado e tal, não sei o quê. Eu falei, pronto, é essa. Eu fui aprovado nas 3, mas a primeira que me ligou foi o voto que eu fiz. E era a única das 3 que tinha uma linhagem mais pentecostal. Então, mas eu não conhecia a Oral Sim, Roberts. sim, Era no meio do país, num lugar pequeno que não tem... Em Tulsa, se eu soubesse, no Texas. Isso, se eu soubesse que era ali em Tulsa, eu acho que eu nem iria. Se eu fosse antes, talvez eu nem iria. Mas foi aprovado, fui lá. E até hoje é do mesmo jeito, né? Tipo é interior. A mesma coisa. É a mesma coisa. Aí, beleza, fui aprovado. Aí, segundo passo, mensalidade. Na época era $30 mil, aliás... $26 mil por ano. Dava $2 mil por mês. Alguma coisa assim, 2.100 por aí, com comida, estadia. E eu tinha um carro aqui normal. Aí eu falei, bom, vou vender o carro, né? E pelo menos pago o primeiro ano. Os primeiros 6 meses. Depois eu vejo com meu pai, vai me ajudando, falo com meu irmão. Família é assim, né? A gente vai se ajuntando. Aí meu irmão falou, não, vai em paz que eu compro o carro. Eu compro o teu carro. E realmente ele fez isso, aí fui. Aí... Apóstolo, como Deus age e tem promessa na vida das pessoas, né? A Bíblia fala para nós nos achegarmos a Deus, né? Que Ele vai chegar a nós, né? Tô até usando uma linguagem de hoje, né? Sim. Moderna. Eu fui, meu irmão comprou o carro de mim, eu fui com um dinheirinho, deixava guardado. No primeiro mês da mensalidade eu fui lá na tesouraria da faculdade para pagar. Cheguei na tesouraria, tinha uma senhorinha da tesouraria, eu não lembro o nome dela agora, mas ela chegou pra mim e falou assim, Gabriel, there is a letter for you, tem uma cartinha aqui pra você. Aí eu falei, obrigado e tal, eu falei, vim aqui pagar, ela falou, não, read the letter first, lê a cartinha primeiro. Que era um patrocinador, eles mandam pra patrocinar algumas pessoas. Aí, eu abri a cartinha e tava escrito lá no cabeçalho em cima, né, tava escrito assim, International Seed of Faith. Semente de Fé Internacional. Grupo Semente de Fé Internacional. Sabe que eu me emociono quando eu ouço testemunhos assim? Porque a gente está vivendo uma crise muito grande no Brasil. Nós temos hoje os melhores pregadores do mundo. Concordo. E eu sou da área do ensino. E as pessoas não acreditam mais que os filhos podem ser grandes pastores. Banalizaram tanto a questão do ensino na igreja e na vida das pessoas que ninguém quer patrocinar mais ninguém para estudar a palavra de Deus. E eu me emociono quando eu ouço histórias assim, porque eu rodei o Brasil, muitas igrejas sertão, muitos lugares pequenos, em que eu vi jovens assim sonhando. Eu quero ser pastor, eu quero pregar, mas eu tenho que trabalhar na roça para pôr sustento, né? Comida na mesa da minha mãe, do meu pai. E eu sempre
esse é um assunto que mexe muito comigo, porque eu sempre disse, Senhor, um dia a gente vai ter condição de... Quanto sua mãe precisa? 1.000? Tá bom, eu pago para você estudar. Porque se a gente não fizer isso, daqui 20 anos o Evangelho do Brasil vai ser um lixo. Mais uma conexão. Evangelho no sentido mais de uma estrutura. conexão que eu tenho contigo. Eu sou louco por isso, cara. Desculpa me emocionar, chorar. Não, nós estamos juntos como diz no Pentecostal, na mesma fiação. Sim, porque eu penso igual. Porque essa história comigo foi no primeiro mês. Pensa que eu tava na expectativa de pagar 6 meses. Fui na fé, né? Claro que na fé meu pai falou, vai meu filho que vai dar certo. Então você tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura. Quando eu abro essa cartinha, tava lá, você como estudante internacional, nós somos um grupo que financiamos estudantes internacionais de teologia. Então você vai ter 30% de bolsa. Aí eu olhei 6 meses já virou um ano. Exatamente, eu paguei 1 ano. Aí fui pagar. Mas veja bem, embaixo tinha um endereço e um telefone. Eu nem sei quem é esse povo, liguei, ninguém atendia. Nunca vi, não sei quem são. Não sei nem se eles existem. Eu fico arrepiado com essa história, porque eu não sei de onde veio, mas eu fiz um voto comigo. Eu falei, enquanto eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tanto que hoje eu dou aula, dei muita aula. A minha cunhada tem uma ONG e eu dei muita aula em periferia, que dou aula de inglês. Até hoje eu dou aula, tenho vontade de ter escola. Mas essa questão de financiar pessoas, financiar estudos, né? Eu tenho muita vontade de, assim... O americano faz muito isso, né? Ele devolve muito para a educação que ele teve. Eu não sei quando vai acontecer, mas o dia que acontecer eu tenho vontade de fazer. Eu vou pedir licença na sua entrevista para contar um testemunho. Claro. Eu tinha 17 para 18 anos, morava numa cidade chamada Pau-Brasil, na Bahia, meu pai faliu. Nós perdemos tudo, até a casa que morávamos. E eu estava na fase de, assim, 2 anos de convertido. Complicado. Terminando um seminário por extensão da Presbiteriana do Brasil, que eu ganhei de presente. Eu me batizei, já tinha 1 ano de seminário. 7 meses. E aí Deus me deu uma visão. Eu estava no monte orando, eu ia pro monte na sexta-feira e voltava no domingo, sozinho. Eita, parabéns. E Deus me deu uma visão, eu via uma fazenda muito grande, um sítio. E de um lado tinha aqueles hotéis de estrada nos Estados Unidos, 86 e tal. Tinha uma parte assim e outra assim, como se fossem 2 hotéis. Lá no fundo eu via uma catedralzinha, uma capela. E eu olhava ao norte, tinha umas casinhas. Aquelas casinhas que a gente vê o pessoal fazendo no Minha Casa Minha Vida. Sei. Tudo igual. E eu olhava aquela situação e eu via escrito, né? Centro de Avivamento Mundial. Quando eu vi aquela cena, eu era muito novo. Quando eu me converti, todos os meus colegas foram para a igreja. Só 4 hoje não são pastores, os outros todos são. Maravilha. Eu levei a galera toda da banda comigo para a igreja. E com o tempo Deus falou comigo, é esse o projeto que eu vou entregar na sua mão. Amém. Eu tinha 17 anos, fazem 33 anos. E Deus foi me maturando isso. O que é isso? É uma casa de ensino. Alojamento de homens, alojamento de mulheres. Uma capela no fundo. As casinhas são pastores jubilados que não têm onde morar. Que chama o Lar do Conselho. E eu vou pegar... Deus vai me dar condição de fazer isso. Amém. Antes de morrer. Amém. Eu vou pegar meninos, meninas que moram no Brasil, na Venezuela, onde eu for, que tem desejo missionário, que tem chama para pregar o evangelho e tem que ajudar a família. E eu vou tirar essas meninas, esses meninos das casas deles com 17, 18, 19 anos e vou perguntar para a família, quanto você quer? Seu filho trabalha por... Eu conheço lugares que até hoje tem meninos trabalhando por R$600 por mês. Tenso. E aquele dinheiro sustenta a família. Eu vou chegar para a família, eu vou te mandar R$1.000 todo mês. Mas eu quero que você deixe seu filho seguir os projetos dele. Essa criança vai para essa escola. A gente vai por 1 ano formar esses meninos nas áreas que eles atuam. Se ele é músico na igreja, ele vai para lá e vai ser um excelente músico, aprendendo tudo que ele puder sobre teologia. E depois nós vamos pegar essas pessoas e enviar para igrejas que precisam daquilo.
Então, eu conheci igrejas, por exemplo, em lugares muito ermos, que não tem um músico. Eu vou dizer para ele, olha, o seminário vai mandar um músico para você por um ano, o seminário vai pagar para ele ficar aí com você. Não importa a sua nacionalidade. Depois de um ano, ele vai voltar para o seminário, e aí você me diz se você quer adotá-lo ou não. Independente que igreja seja, irmão, se é Jesus Voltará, Sete Candeeiros de Ouro, sei lá, qualquer nome. E essas casinhas dos asilos são os nossos professores gratuitos. Eles vão ter lá a aposentadoria deles para viver, eles já vão ter uma casinha para morar sem pagar nada, e uma vez por semana eles vão descer para esse alojamento, só para contar histórias. Que maravilha. Eu nunca falei disso na internet. É a primeira vez. Eu sonho, eu tenho mais sonho com isso que com a igreja. Eu sonho com isso todo dia. Quando eu estava em Nova York, alguns anos atrás, eu sempre vou pregar lá, o Senhor me mostrou uma porta muito grande nos céus e dizia, aqui é a porta das nações. Amém. E me lembrei da visão. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo naquele lugar, porque eles têm um coração voltado para isso. Tem. Eu ia falar disso agora. Mas, como Deus dá conexão aqui. Mas eu nunca contei isso na internet, eu tô nervoso. Mas eu troco qualquer coisa que eu tô fazendo hoje para realizar esse sonho. Porque Deus vai nos abençoar para gerar para aparamentar, dar ferramentas a uma geração que vai sanar a igreja. Eu não acredito que a igreja está em declínio, eu acredito que a igreja está em processo de cura. Então... Você vê os Estados Unidos, um país que mais envia missionário no mundo, né? Que mais prepara e envia. Você vê como são abençoados, né? Eu pensei que ia falar sobre isso hoje. É a conexão, né? Nós temos essa conexão. Marcos 16, 15. E a gente nunca tinha conversado. Nunca. Nunca falado sobre isso. Mas eu sonho com isso todo dia. O evangelho, ele muda a história. O senhor sabe disso, que o senhor tem uma história de conversão. A minha avó, ela veio do Nordeste, morar em São Paulo, casou. Um dia bateram na porta da casa dela. Eu quero pregar o evangelho pra você. Quer ouvir sobre Jesus? Minha avó, pois não e tal. Conclusão, se converteu antes do meu pai nascer. E a nossa história mudou dali em diante. E a impressão que nós temos, claro, é que... Claro que hoje a tecnologia tem tudo para pregar o evangelho, né? Sim. Mas é impressionante como esse tipo de trabalho que o senhor gosta, eu gosto também de missões. Inclusive, na minha igreja, a minha pastora quer me consagrar pastor, mas eu fujo sempre porque eu gosto da função do missionário ou evangelista, é o que eu gosto. Claro que é Deus quem manda, se Deus falar vai ser, amém. Mas essa função do missionário ou do evangelista, que é o Marcos 16:15, né? Ir de pregar o evangelho a toda criatura, batize em meu nome e tal. E aí depois fala esses sinais, né? É isso que é maravilhoso. Sim. Seguirão. E ele foi o grande evangelista. Exatamente. Fale para sua pastora te consagrar evangelista. Vamos... Porque esse é o chamado. Amém. A igreja sofre muito hoje com isso. Eu sou de uma igreja apostólica e ensino sobre os 5 ministérios. Foi a segunda maior mudança na minha visão teológica, na minha vida como cristão e pastor. E esse chamado tem que ser resgatado e respeitado. E é o que o senhor falou, resgatado e respeitado. E assim, graças a Deus, falando de Brasil, pelo menos na minha realidade, o evangelho cresceu muito. Sim. Né? Eu tenho muitos amigos hoje que, quando eu era criança, eu era minoria na escola, vamos dizer assim. Aquele ali é crente, 2, 3. Hoje em dia, se a pessoa não é cristã, ela sabe o que é cristão. Mas tem o outro lado também. Tem um texto, 2 Timóteo 4, versículo 2 e 3, praticamente o último livro de Paulo, né? Segunda carta a Timóteo, quando ele está preso lá no calabouço. Sim. Terceira prisão. Sofrendo, né? Já está assim, final de vida. Ele fala assim para Timóteo: olha, Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Isso mesmo. E depois ele diz assim, versículo 3: não largue a sã doutrina. Eu gosto tanto desse texto. Mantenha a base. Mantenha a base e preste atenção, porque chegará um tempo que as pessoas vão querer ouvir as pessoas que falam o que elas querem ouvir. Exatamente. Não é isso?
como se fosse, né? Hoje em dia, eu vou ali porque o pastor fala que eu gosto. Eu vou ali porque o outro fala. E aí acaba perdendo. Porque evangelho é confronto, é cruz, né? É o objetivo do evangelho, é isso. Por isso que é importantíssimo ter uma escola, como o senhor falou, ter o pessoal sendo treinado. Senão fica assim, fica conveniente, né? Fica Mas mais... é um ministério caro, porque você vai cuidar de gente. É um ministério que muitas vezes a igreja local tem necessidade dessa ferramenta, mas não tem coragem de investir nela. Né? E é um ministério que não adianta, não é online. Não é online? Não é online. Não, presencial, né? Porque a dúvida daquele jovem, a chama que... Eu costumo dizer que a internet é muito boa, mas ela não provoca faíscas. Boa. As pessoas precisam ter esse contato. O abraço ainda é muito importante. Exatamente. Você pegar um jovem com 19 anos, solteiro, num alojamento, acordar de manhã com testosterona de 2000, querendo ter uma mulher, querendo masturbar-se, querendo descobrir, porque o corpo dele está dizendo isso. Você tem que chamar ele e dizer, vem cá, vou te explicar o que é isso. Isso vai acontecer aqui, vai acontecer na igreja, vai acontecer em tal lugar. Você tem que trabalhar dessa maneira e aquele rapaz não vai ser um adúltero, não vai ser um fornicário, vai servir a Deus. Mas isso não dá para falar pra internet. Exatamente. Não dá para você sentir na pele isso. Até o cheiro do jovem muda. Então, e a internet tem censura, né? Tem uma de... Não, então são coisas que você não consegue tratar. Eu quando Deus falou comigo isso, eu achei que ia ser no outro ano. Porque eu estava num ambiente de roça, de fazenda, cidade pequena, interior da Bahia. Eu falei, vai acontecer o ano que vem. Fazem 33 anos e todas as vezes que eu falo disso eu choro. E todas as vezes que eu penso nisso, eu digo, Senhor, eu estou disponível. Agora, olha só. Promessa é um negócio que mexe com a gente, né? O senhor falou, ó, fazem 33 anos, o senhor achou que ia ser no outro ano. Tem muita gente que acaba fraquejando no evangelho por causa das promessas, né? Porque Deus faz uma promessa, a pessoa acha que vai... Eu tenho um monte também que... Tem umas que eu até me questiono. Fala aí, Deus, será que vai ser mesmo? Eu tô à disposição. Se for pra ser amém, se não for também. Mas é um tema que a gente tem que acreditar, crer, né? E deixar acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer, né? Teve milagres que aconteceram na Bíblia no final da vida da pessoa. Sim. E na verdade, às vezes, se construiu pro outro também. Exatamente. Também tem esse detalhe, né? Exatamente. A promessa não é oriunda a uma pessoa, é oriunda a um propósito. Então, filhos herdam promessas dos pais. Maravilha. Não só conquistam, herdam. E né? aí tem... Por isso que ele disse que nós somos filhos, em João 1,12, porque nós vamos receber a herança, não o trabalho. Né? É importante, quando você fala de João 14, que você falou aqui, ele disse, eu vou preparar a morada, não é para fazer uma casa nova. Ele não vai construir uma casinha para mim, uma para você. Ele disse, na casa do meu pai tem muitas moradas, o hotel lá é grande. E vocês vão morar comigo. Porque onde eu estiver, onde você fica, na sua casa, vocês vão estar também. Jesus quis dizer o seguinte, olha, eu não vou fazer uma casinha com uma plaquinha para cada um. Vocês vão morar aonde eu moro. Já é a herança. E vocês vão comer na mesa que eu como. Vocês serão servidos pelos mesmos servos. É Jesus está dizendo ali. Que era um conceito, inclusive, que eles não tinham. Né? Não existia. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a nossa entrevista. E já que você falou tanto das histórias, experiências com o seu pai, você acabou falando dessa história do Oral Roberts. Como terminou isso? Então, eu acabei estudando e, mediante promessa, teve uma época que eu tive um probleminha lá, problema de jovem normal, e eu achei que eu não ia... Você estava quantos anos? 20, depois da faculdade de Direito, 26. Eu fui com 25, voltei com 29. Eu já fui um aluno temporão, vamos dizer assim, né? Porque o pessoal era mais jovem. Mas dentro da Oral Roberts, Deus falou comigo, eu tive promessas. Uma vez, eu morava no alojamento, então o alojamento era aqui, aí tinha um pátio e aqui a sala de aula. Eu tive uma situação lá que a diretora me ligou, Gabriel, eu preciso que você passe aqui na diretoria, eu preciso falar com você.
Falei, ó, eu vou pra aula agora, a aula era acho que 7h50, depois eu passo. Ela, não. Passa agora que eu quero falar com você agora. Aí eu já gelei, né? Falei, ih, mano, vai dar problema. Qual foi a treta? Aí eu tô descendo no elevador e na época era o Nextel, lembra aquele telefone? E eu gostava, hein? Não, e aquilo não tinha limite, né? Você podia estar na China, pegou. É o walkie-talkie, né? Aí me manda a mensagem uma missionária baiana, mas morava em São Paulo, que é a missionária Orlani. Gabriel, tudo bem? Falei, tudo, bom dia. Quanto tempo que a gente não se fala? Falei, pois é, do nada. Não programei nada. Essas coisas são assim, né? Falou, eu liguei pra fazer uma oração por você. Eu falei, amém. E eu no caminho. Aí começou a orar. Aí primeiro ela falou assim, olha, eu quero que você medite num hino da Sabor de Mel, que é a Damares. Tinha acabado de estourar no Brasil esse hino. E eu vou fazer uma oração por você. Ela fez uma oração. Aí na oração ela falou assim, Deus falando, né? Aquele que te levou aí não vai te envergonhar e vai te honrar. Sou eu que te levei e eu que vou te dar o diploma. Beleza. Ali já me deu uma tranquilidade. Ali eu já falei, seja o que Deus quiser. Já vai pra briga. Já cai pra dentro. Fala, ó. Aí o que aconteceu? Quando eu fui ouvir essa música, tem uma frase que fala assim, o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas depois tem o sabor de mel. Aí fala assim, eu nunca vi um justo sem resposta. Essa frase que me marcou. Quando fala de justo, né? Porque a gente pode ter problemas, mas eu sempre tento ser justo. Sempre tento fazer do jeito que eu acho que tem que ser. Do jeito certo. Mesmo escorregando, você vai, assume e fala, ó, eu errei, aconteceu isso. Porque pra mim isso é justiça, é você ser sincero de coração, né? Aí conversei com a diretora, ela falou do filho dela, que o filho dela teve problema, que parece comigo, chama Gabriel também, morava sozinho, tava meio depressivo. No fim, ela falou, vamos orar, Deus te abençoe. Acabou o assunto. Não deu nada, aí um negócio que eu tava preocupado, por isso que eu falo algo pra você. Muitas vezes a gente sofre por antecedência porque não conhece o tamanho de Deus. Às vezes você acha que coisas vão acontecer porque você não está colocando Deus na frente. Sim. Vai com Deus. Né? Vai com Deus. Usa essa frase, vai com Deus. Ah, mas vou ter problema lá na frente, não importa. Isaías 43, versículo 2 e 3 diz assim, se passares pelas águas, não é isso? Estarei contigo. Se passares pelo fogo, eu estarei do teu lado. Você não vai se queimar, porque eu estou contigo. Mais pra frente, Isaías 43, 13, Deus diz assim, ó, agindo Deus. Quem impedirá? Quem impedirá? Então vai na fé. Não. E eu aprendi isso. Aí deu tudo certo. Oral Roberts, uma maravilha. Mas tem algo, vou contar algo aqui, é a primeira vez que eu vou contar. Porque como é que é aquele sonzinho? Que rufa os tambores. Eu acabei não me formando na Oral Roberts. Faltaram 2 matérias. Na realidade eu me formei, mas não me formei, não tem diploma. Por quê? Porque faltam 2 matérias, eu preciso fazer. Dá pra eu fazer online, preciso fazer. Por quê? Porque meu irmão entrou em eleição. Eu vim pro Brasil pra ficar um tempo com ele. A eleição tava intensa. Eu falei, ó, não vai dar pra eu voltar esses 6 meses. Acabei não voltando, não voltei até hoje. Mas eu tenho certeza que Deus vai me honrar. A faculdade sempre me manda e-mail e eu vou me formar. Faltam 2 matérias, que é o TCC e a matéria normal. Mas as matérias de teologia fiz todas. Então é a primeira vez que eu falo isso, né? Porque o povo fala, se formou. Não, porque não tem o diploma, né? Faltam 2 matérias. E lá não tem jeitinho, né? Não, e eu nem quero jeitinho. Não, mas não tem. Nos Estados Unidos não tem. Aqui o professor... São 6 mesezinhos online que eu termino essas 2 matérias e... Se precisar de ajuda, conte comigo. Tamo junto e resolve a minha vida. Uma coisa interessante que você falou, as pessoas sofrem por antecedência porque não conhecem o nosso Deus de procedência. Exatamente. Porque a antecedência é você sofrer por aquilo que você não sabe acontecer. Você só age assim quando você não sabe a procedência de quem garantiu que vai fazer. A procedência do nosso Deus eu vou fazer isso. Então, fica tranquilo, tá no caminho, vai embora. Hoje de manhã, eu recebi uma mensagem, eu tô fazendo umas mudanças de horário, tô tentando dormir mais cedo para acordar às 5 da manhã. E aí eu recebi uma mensagem, essa viagem vai ser a viagem da sua surpresa nos Estados Unidos. Amém. Tempo da colheita, tempo disso, tempo daquilo, papapá.
E o propósito vai se concretizar que ele botou no Amém. seu coração há muitos anos. Amém. Então, por isso que eu também... Eu acredito que seja... Porque assim, eu não tenho vontade de morar nos Estados Unidos. Eu não tenho vontade de morar na Europa. Somos dois. Eu amo o Brasil, eu amo São Paulo. Nós temos tanta Eu quero, conexão aqui. eu quero terminar a minha vida, se Deus permitir, no sul da Bahia. Numa fazendinha de cacau, com uns bons pezinhos de jaca, com uns pezinhos de Eugênia, quem é da Bahia conhece Eugênia. O que é, Eugênia? Eugênia é uma fruta. Ela tem um formato parecido com aqueles pimentões pequenos, com caju, parecido com aquilo. Ela é muito mais bonita que a maçã. Ela é vermelha, um vermelho vivo, né? E ela é